Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador, esteja sobre a sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus continue te abençoando, né? Abençoando o seu dia maravilhoso. Hoje estamos aqui com esse barulho de furadeira do lado, mas creio que Deus vai estar operando, né? Essa nossa live que está combinada para esse horário. Hoje nós estamos no mês de junho, de mês festivo, né? Aqui no Nordeste, né? É o mês que entra oficialmente o inverno, né? Embora eu esteja suando mais que pano de cuscuz, como fala aqui. Então, tá muito calor, gente. Aqui tá calor. Eu não gosto muito de calor, então você vai me ver suando um pouquinho, mas com fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Então hoje nós vamos estar falando com o nosso querido amigo, irmão, pastor Johnny Peterson, inclusive já entrou aqui já. E daqui a pouquinho eu creio que ele vai estar aqui participando conosco, viu? Então que Deus esteja abençoando todos vocês. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui vivos, bem, saudáveis, né? E eu creio que vocês estão me ouvindo aí do outro lado, né? Porque você sabe, gente, aí, ao vivo é um negócio sério, né? Sempre acontece uma coisa ou outra, mas qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo, pode falar aqui nos comentários. Se não estiver entendendo, só falar que nós na íntegra já respondemos. Então vamos agradecer a Deus, né? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que somos dependentes do Senhor, Pai. Então, por essa dependência, nós somos gratos todos os dias das nossas vidas, pelo nosso respirar, o nosso abrir os olhos, alimentar, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda provisão, meu Deus. E o intuito desse trabalho, meu Deus, é levantar, meu Deus, recursos para os irmãos que estão lá em Moçambique, meu Pai. Eu oro pela vida do pastor Peterson, sua família, meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando a família deles ainda mais, meu Deus, porque nós somos gratos pela essa disponibilidade, meu Deus, está disponibilizando esse material tão rico, valioso, precioso para essa obra, meu Deus, que é a obra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está ali e nós pedimos que o Senhor opere, Pai, nesse momento, abençoando as pessoas que estão do outro lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Eu vou estar aceitando aqui o convite do pastorzão, nosso amigo pastor Peterson. Ele está aqui. É. Olá, bom dia. Bom dia, graça e paz, irmão. Me ouve? Me ouve bem? Eu sim, estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Graças a Deus. Que bom. Ah, que bom. Graças a Esteja, Deus eu consegui fazer isso aqui funcionar. esteja à vontade, Deus esteja abençoando a sua vida aqui. E, como eu já disse, né? Grato pela sua Uhum. vida, viu, meu irmão? Pela Amém. disponibilidade, Eu também viu? sou grato pela sua vida e a sua família. Bom, Amém. eu preciso me apresentar, né? Porque eu acho que algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Peterson Carneiro. Eu sou casado com a Tatiana Carneiro. Nós temos duas filhas, a Carolina, que é a mais nova, que tem 7 anos, e a Clara, com 13 anos. Já é uma moça já grande, já crescida, né? Nós agora moramos aqui em Portugal, aqui, assim, já temos 12 anos que estamos aqui, né? Eu sou natural da cidade de Itapuranga, lá no interior de Goiás. A minha esposa, ela é de Lagoa da Prata, no interior de Minas. A Clara, ela nasceu em Foz do Iguaçu quando nós éramos missionários no Paraguai. A Carolina já nasceu aqui, né? Ela está com 7 anos, tem 12 anos que estamos aqui. E aqui nós somos membros da Igreja de Cristo, aqui em Carcavelos, né, com o pastor Roberto Faif. Então, para nós é um prazer nessa manhã poder partilhar um pouco desse material que
que é uma tese do mestrado que eu fiz aqui, em História e Cultura das Religiões, e a intenção tornou-se um livro, e a intenção é realmente, como o pastor disse, é fazer com que esse material possa servir para venda e esse dinheiro ser revertido para missões em Moçambique, né, que as pessoas possam ser abençoadas. Essa é a capa do livro, né? Fala sobre o movimento de restauração do século XIX e o batismo que transforma, segundo Alexander Campbell. Fala um pouco sobre a história desse movimento de restauração que deu início, né, à Igreja de Cristo, onde nós fazemos parte. Que bênção, pastorzão. Então, cada uma das filhas, né, pastor? Foi nascendo num lugar diferente. Vida de missionário é assim, né? Eu acho que não nasceu E mais é filho isso. porque nós não saímos daqui, não é? É verdade. Mas que bom, pastor. Então, é uma alegria muito, 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 muito enorme, né? Muito grande tê-lo aqui. E eu estou aqui com a pauta na minha mão, daquilo que nós já conversamos, e algumas perguntas que eu creio que muitas pessoas ficam, né? Em conhecer, né? Ver o material, aí muitas não sabem do que se trata, mas hoje vamos estar apresentando esse material para as pessoas, para que as pessoas conheçam e sejam muito abençoadas por esse material. Então, pastor, o que seria o movimento de restauração, pastor? Só para que a Bom, o gente movimento entenda de um pouquinho. Ok, o movimento de restauração, ele hoje é conhecido como movimento Stone Camp, né? Ele deu início na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos da América, aonde ali metodista, batista, presbiterianos e outras linhas do protestantismo abandonaram ali os seus ideais denominacionais a fim de serem unicamente cristãos, né? Seus principais objetivos era restaurar a doutrina da vida da igreja ao modelo estabelecido pelo Novo Testamento e evangelização dos perdidos. O interessante era que a intenção não era uma reforma, mas sim restaurar, né? Nós vemos muito o pastor Bruno Moraes falar sobre isso, né? E ele dá um exemplo interessante que ele fala sobre a diferença entre uma reforma de uma casa e a restauração de uma casa, né? Quando a gente vai fazer uma reforma na casa, não nos preocupamos com a cor da casa, não, vou reformar diferente, né? Você vai trocar a casa de banho, não, né? Aqui em Portugal é casa de banho, aí é banheiro, né? Então você vai trocar o azulejo ali, se é reformar, vou trocar, vou colocar um novo. Agora, se é restaurar, não. A preocupação é manter o azulejo original, né? E muitas a reforma muitas vezes traz uma mudança e não vai para o que era original, né? E a intenção do movimento de restauração é justamente essa, não era reformar, né? Era restaurar, trazer aquilo que era o início da igreja primitiva, voltar ao início, né? A igreja havia perdido isso então o que aconteceu foi esse desejo dessa restauração, trazer ao original, né? Aquilo que é puro tanto na letra como no espírito e na prática, né? Tinha alguns lemas, né? Não vou citar todos, mas alguns onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia cala, nós calamos. No essencial, a unidade, no não essencial, a liberdade, em todas as coisas, o amor. Outro também que se usava era usar os nomes bíblicos para coisas bíblicas, isso é muito importante, né? Nenhum credo, somente Cristo, nenhum outro livro, somente a Bíblia. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? E por último, que eu gostaria de lembrar, não somos unicamente cristãos, mas somente. Não somos os únicos cristãos, mas somos cristãos, né? Somente cristãos. É aquela ideia de não somos os únicos, mas somos junto com todos, um só corpo. Que bênção, pastor. Muito importante, viu, esses lemas. Até tem um amigo nosso, o pastor Cláudio, lá de Simão Dias, né, uma cidade aqui vizinha. Vizinha, né, fica a 100 quilômetros, né? Vizinha é Portugal, né, que fica ali do outro lado do córrego, né?
Pertinho. Então aqui pertinho, né? Praticamente do outro bairro, né? Daqui a 100 quilômetros, esse Simão Dias, esse pastor, ele fica muito encantado com os lemas da Igreja de Cristo, né? Que são muito bem pensados, né? E atual, né? Nós vemos que ele é Uhum. atual, É esses porque lemas. ele é atual porque é baseado com base na restauração mesmo daquilo que é original, né? Então, por isso que ele continua atual, porque a Bíblia é atual. A Bíblia não precisa É verdade. ser renovada, não precisa ser alterada, não precisa de nada. Ela é atual e sempre vai ser atual. Que presente esse que você está nos dando nessa manhã com essas informações. Pessoal, vocês estão assistindo, não se esqueça de estar compartilhando com as pessoas que não estão aqui ainda, viu? Para que elas sejam presenteadas com essas informações, com essa palavra, né, que nós sabemos que vem da parte do Senhor, viu? E lembrando que o vídeo vai estar disponível depois, certo? Aqui no perfil, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para as pessoas que estão em casa, viu? O pastor, qual foi o seu primeiro contato com esse movimento? Bom, isso foi muitos anos atrás. Pelas barbas brancas dá para notar, não é? Eu tinha por volta aí dos 10, 11 anos de idade. Como eu disse, eu sou de Itapuranga, né? Uma cidade interior do Goiás. Então, foi para lá, foi enviado para lá um missionário chamado Geraldo Rehnquist. E ele foi enviado para lá para poder dar início a uma igreja de Cristo, juntamente com a sua esposa Meire e o pastor Joaquim Pereira, a esposa Alete e seus filhos foram para lá dar início à igreja de Cristo. Então, meu primeiro contato foi justamente nessa altura, quando eu, eu fui para a igreja de Cristo aos 10, 11 anos de idade, lá na cidade de Itapuranga, no interior de Goiás. Mas eu acredito que conhecer mesmo mais sobre o movimento foi quando eu fui para Brasília fazer faculdade teológica cristã, né, que era uma faculdade das igrejas de Cristo ali em Brasília, e aonde eu comecei a estudar um pouco mais e perceber um pouco mais sobre o trabalho grande que havia do movimento de restauração, das igrejas de Cristo, tanto a nível de Brasil quanto a nível mundial. Né? Somente ali que eu tive um estudo mais aprofundado. Né? E conhecer mesmo, um pouco mais profundo, depois foi quando eu cheguei cá em Portugal, no tempo que eu tirava, tempo especial com o pastor Ricardo Robson, né, que era o pastor aqui na Igreja de Cristo, que começou o trabalho aqui da Igreja de Cristo aqui em Portugal. Então, com o material que ele tinha na biblioteca, foi onde eu tive um conhecimento mais profundo sobre esse tema. Que bom, pastor. E importante informação, pastor, que a Igreja de Cristo ela tem uma faculdade hoje, né? Que é a Faculdade Stone Campbell, né? Inclusive tem um nome, né? Stone Campbell, o nome do que faz parte desse Do movimento, né? movimento, não é? Isso. Faz parte Então, desse pessoal que movimento. tiver oportunidade, a faculdade também funciona online, viu? É uma boa oportunidade para você, obreiro, você membro da sua igreja aí, da Igreja de Cristo, em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo, pode estar, né, procurando lá no Google mesmo, procurar por Faculdade Stone Campbell, e lá vai estar todo o material, um material riquíssimo, né? Que vai estar aí enriquecendo ainda mais, né? A sua vida ministerial, e eu creio que vai ser eficaz, né? No seu trabalho na obra. Pastorzão, que bom então, pastor. Então, falando um pouco mais sobre o livro, pastor, o que Uhum. foi que inspirou mais o senhor a estar fazendo, né, escrevendo, né? O senhor falou que o livro foi uma tese do mestrado do senhor, não foi isso? Sim, foi a tese do mestrado. E assim, a minha inspiração, posso dizer que foi nesse período que eu passava ali com o pastor Ricardo Robson, né, aqui em Portugal, o tempo que nós, era uma vez por semana, era certo de nós sentarmos e conversarmos, e sentávamos no gabinete com ele, no escritório dele, e ali nós líamos, estudávamos e, e falávamos muito, principalmente sobre batismo, né, que ele infelizmente não conseguiu terminar, mas ele tinha a intenção de escrever um livro também sobre batismo. Mas nós tiramos muito tempo para poder falar sobre isso.
E eu sempre tive, quando eu cheguei cá em Portugal, eu tinha a intenção de fazer um mestrado. Então, quando eu comecei a pensar mesmo nisso seriamente, conversando com ele, então esse veio à tona falar sobre o movimento de restauração, né, e o batismo segundo o Alexander Campbell. E essa foi a minha inspiração. A inspiração foi realmente tentar trabalhar dentro daquela que era a paixão do irmão Ricardo, né, falar sobre batismo. E só que aí eu queria falar também sobre o movimento. Então, isso trouxe uma vontade maior. E outra coisa também é estar numa universidade federal, né, uma universidade não cristã, onde você tem a oportunidade de poder ali ter um material ali exposto de uma forma ou de outra a falar realmente do amor de Deus, do arrependimento, do batismo que transforma, a falar de Cristo, né, de uma forma bem aberta, sem medo, sem preocupação com aquilo que vão dizer. Não é? Geralmente, talvez no Brasil, talvez isso não seja tão pesado como aqui em Portugal, mas um material evangélico, um material mesmo bíblico dentro de uma universidade não cristã pode trazer um bom resultado para aqueles que vão lá um dia buscar na pesquisa dos materiais que estão ali. Então, minha inspiração, Então, posso dizer que foi realmente esse tempo com o irmão Ricardo. pastor, então quer dizer que todo o material fica na universidade, é? As pessoas têm Fica. acesso? Sim, sim. Já tive pessoas que entraram em contato comigo a perguntar se eu era aquela pessoa daquele material que leram lá na faculdade. Né? Pessoas mesmo do Brasil já entraram em contato comigo a perguntar se eu era aquela pessoa. Entraram em contato pelo Facebook. Porque encontraram o material que fica, né, no site da universidade para poder ter acesso. Coisa boa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. E eu creio que Deus fez, né, com que o seu trabalho fosse ali feito naquela faculdade, né? Cooperando para a obra do Senhor, né? Alcançando vidas, É, né? nós Às temos vezes, que aproveitar as oportunidades para poder falar de Cristo, né? E quando nós estivemos no Paraguai também, eu entrei na universidade lá com a intenção de falar de Cristo na universidade. Aqui também é a mesma coisa. Não podia perder a oportunidade. Fazer duas coisas. Uma que eu queria fazer um mestrado e outra para poder também, lá dentro da universidade, nas aulas, ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. Né, de falar para as pessoas que não acreditavam, pessoas na sala que muitas vezes falavam que a Bíblia não é verdadeira, que aquilo não passa de histórias, né, e pessoas que depois me ouviram um pouco a falar realmente de quem realmente é Deus. o senhor passou quanto tempo mesmo, pastor, lá no Paraguai? 3 anos. 3 anos. E as mesmas dificuldades que o senhor teve no Paraguai foram as mesmas que teve em Portugal? Não? Não, são diferentes. São São diferentes. diferentes. São diferentes. Nós sentimos no Paraguai, realmente, pessoas são mesmo religiosas praticantes. Já em Portugal já são religiosas não praticantes. Então, se encontra Entendi, são barreiras diferentes. entendi. Lá o senhor estudou o quê mesmo Lá no Paraguai? eu só fiz 2 anos de jornalismo, somente para poder ter esse contato com as pessoas dentro da Entendi, universidade. entendi. E aí aproveitou já, levou a, a palavra para as pessoas, né? Isso. Lá tem um missionário da Igreja de Cristo, né? O Bispo Danilo, né? O pastor Danilo tá lá. Ele conhece o senhor, né? O senhor conhece ele, né? Sim, sim, já teve cá em casa uma Danilo, vez. é uma bênção ele, né? Rapaz, um ativo ali, viu? Corre pra cima, pra um lado, corre pra outro. Carro com o assoalho vem da estrada, saindo de Goiás pra lá. Ele conta cada história. Via de missionário não é fácil não, né, pastor? Não é fácil mesmo, né? Eu acredito Mas que é são muitas prazeroso. dificuldades que vocês... É prazeroso, né? Graças a Deus. Então, pastor, tem outra pauta aqui, né? Então, sua Uhum. inspiração, nós vimos aí que o senhor passou.
E o que você poderia, assim, destacar, pastor, de mais importante nesse trabalho, pastor, De mais importante. no livro do senhor? Bom, é assim, eu posso ter como parte mais importante para mim é o finalzinho do capítulo 2 e a parte do capítulo 3, né? Para mim, essas são as partes que mais me chamam a atenção, porque no final do capítulo 2, eu vou até abrir aqui o livro para que possamos É bom, depois vai ver o compartilhando com texto. a gente aí, vai dando spoiler do livro. É, eu começo a falar assim: ao falar sobre o tema do batismo nos seus sermões, Alexander Campbell passou a ensinar que o batismo era uma ordenança praticado pelos apóstolos e que estava diretamente vinculado com o evangelho da salvação, com base na declaração de que aquele que crê e for batizado será salvo, né? E aí eu cito também uma parte de um sermão de Charles Spurgeon, que ele fala assim: aquele que crê em Cristo, toma-o como seu mestre, bem como seu salvador. E Cristo, portanto, diz-lhe: vai e faça assim e assim. Se o homem se recusa a fazê-lo, ele assim prova que ele não tem intenção de ser discípulo do mestre. Então, é uma coisa importantíssima, né? É algo que Alexander Campbell defendeu muito sobre o batismo. Esse batismo realmente é um batismo que transforma e é uma ordenança de Cristo, né? Não é uma opção. Spurgeon fala justamente isso. Se você rejeita o batismo, então você está rejeitando a Cristo, né? Você não está rejeitando algo da igreja, você está rejeitando a Cristo. É um mandamento de Cristo, né? Então, é algo que nós temos que ter ideia que o batismo é uma ordenança de Cristo, né? É uma ordenança. Ele não é algo instituído pela igreja, foi instituído por Cristo, né? Isso é uma coisa que nós temos que ter isso como ideia. Também outra coisa que para mim é muito importante é quando Alexander Campbell, em um dos seus livros, ele fala sobre a mudança de estado, né? Ele fala com a pessoa, quando traz a mudança de estado, ele é transformado, né? Ele é transformado ali e muda. Deus muda o seu coração. Ele é mudado naquele estado de morto para vivo, né? Quando nós passamos de morto para vivo. E isso acontece quando? Quando nós nos convertemos e somos batizados. Então, nessa conversão, nessa transformação, a pessoa passa o quê? Ela passa de uma pessoa que antes não conhecia a justiça e agora começa a conhecer a justiça de Deus, né? Ele não conhecia, ele não conhecia o amor, agora ele conhece o amor de Deus. Então ele não conhecia a graça, agora ele conhece a graça de Deus. Ele não conhecia a misericórdia, agora ele passa a conhecer a misericórdia de Deus. E aí ele passa não somente de conhecer, mas ele passa a viver. Ele tem que passar a viver. E essa mudança de estado que Alexandre Campbell fala, é justamente isso. Essa mudança de estado, ele muda a pessoa, e a pessoa que agora foi perdoado, então ele tem que viver uma vida de perdão. Uma pessoa que agora foi justificado, ele também tem que viver uma vida de justo. Então, essa mudança de estado vai fazer com que a pessoa que recebeu a graça passe a viver uma vida de graça para com os outros, né? De misericórdia para com os outros, né? De amor para com os outros. Então, toda essa transformação que acontece na vida é o que Alexandre Campbell fala. O batismo que transforma, ele transforma a pessoa nesse sentido, porque a pessoa, quando ela vai ao batismo, ele vai se batizar, vai identificar com Cristo nas águas do batismo, então ele realmente assume aquela identidade. E é uma decisão consciente, não é uma decisão inconsciente. É uma decisão consciente. E essa decisão consciente traz consigo realmente essa mudança. E esse compromisso, e essa, como podemos dizer, essa obrigação que nós temos de viver essa vida. Então, receber o amor de Cristo, agora tenho que viver de amor, com amor para com o próximo. Tenho que praticar esse amor, tenho que praticar a misericórdia, essa mudança de estado. E as mudanças de estado acontecem realmente
quando nós nos entregamos totalmente a Cristo. E o batismo, esse batismo que transforma, ele faz parte justamente disso, de uma entrega total, né? Uma entrega integral a Cristo Jesus, né? Como Senhor e Salvador da minha vida. É um batismo que transforma, é um batismo de arrependimento, né? Eu arrependi dos meus pecados, né? Então agora eu tenho que ter uma nova vida, eu tenho que ser mudado, não posso ser mesmo a mesma pessoa, né? Eu tenho que saber que agora não é só uma mudança interior, uma mudança exterior, para com o próximo, para com a sociedade, para o meio onde eu estou, né? Então, para mim, o contexto geral dentro desse livro que mais trabalhou no meu coração foi ver essas palavras de Alexander Campbell a trabalhar sobre essa mudança, a mudança de estado, toda essa e trazer isso como uma ordenança, um peso maior sobre o batismo, né? Que muitas vezes ele é visto como um acessório da igreja, mas na verdade não é um acessório da igreja. Ele é uma ordenança de Jesus Cristo. Verdade. Tanta modazinha, né, rapaz, tá chegando aí e o povo ainda fica achando que, quer dizer, Jesus mesmo, né, foi batizado, né? Então, ele fez com que aquilo tudo cumprisse na vida dele também, assim como ele queria que nas nossas vidas cumprisse. Mas aí, né, eu chego dentro do meu eu e me coloco na posição de que não precisa não se batizar não, só aceita Jesus, está bom, né? E isso, o batismo é uma ordenança, né? Ele não é uma opção, ele é uma ordem de Cristo. É verdade. E temos que cumprir essa ordem, né? Que o Senhor nos deu. Colocou como um princípio, né? E temos que ensinar na igreja realmente o significado do batismo, né? Que isso é importantíssimo, porque nós temos que ter em conta que na altura, o batismo na altura, quando foi instituído ali no início da igreja, ele tem o mesmo significado que hoje. A diferença é a época, o contexto que nós vivemos. Naquela altura, o batismo não era algo novo. O batismo já era algo vivido, já existia o batismo dos prosélitos. Se nós olharmos dentro das escrituras, vamos ver lá um termo escrito lá, prosélitos. Então eram gentios que queriam se converter ao judaísmo e eles tinham que passar por um batismo, né? Depois de circuncidar, tudo aquilo passava pelo batismo. Mas o batismo era só para os homens, as mulheres não passavam. E então era um batismo, já era conhecido. Então quando João vem trazer o batismo, ele começa a falar do batismo de arrependimento. E era um batismo para todos, né? Para homens, para mulheres, para gentios, para judeus. Que os judeus não batizavam porque achavam que não precisavam do batismo, né? Então, quando João vem falando, não, vocês precisam se arrepender e serem batizados para a remissão dos seus pecados. Então ele traz aquilo de uma forma muito dura e muito clara, a necessidade de se identificar com Jesus Cristo, né, na morte e ressurreição. Depois Jesus coloca aquilo como ordenança e depois vemos lá os apóstolos praticarem aquilo e a igreja começou a praticar aquilo porque era uma ordenança de Cristo. Só que naquela altura uma pessoa que se batizava era uma decisão muito, muito séria diante da sociedade, porque quando ele se identificava nas águas, as pessoas sabiam que ele ia fazer aquilo. Então, quando ele fazia aquilo de frente, a expor mesmo a sua fé em Jesus Cristo, ele estava como que rejeitando a sua cultura judaica, mostrando para todos realmente, não, eu acredito nesse Messias. E muitos poderiam, a partir daquele momento, não podemos esquecer que a igreja, logo no início, foi perseguida. Então, a pessoa, para tomar uma decisão dessa, ele tinha que estar muito consciente. Ele falava assim, não, eu a partir de hoje quero ser perseguido por amor a Cristo. Eu quero ser batizado porque eu quero ser perseguido, eu quero esse selo. Eu quero ser aprovado para ser perseguido por amor a Cristo. Não sei se a gente consegue hoje, dentro do nosso contexto, ter essa percepção. Se a pessoa falar assim, não, eu vou me batizar porque eu quero morrer por Cristo. Eu quero estar pronto, apto para morrer por Cristo. Então esse era mais ou menos o contexto do batismo naquela altura. O significado é o mesmo hoje. Eu me identificar com Cristo. Então, o que aconteceu durante a história da igreja é que isso foi deixado de ser ensinado. Justamente na altura quando a igreja passou a fazer parte do império, né? A religião do império. Então, muitas pessoas entraram para a igreja, mas a condição para entrar na igreja era ser batizado. Então,
não queriam, não tinham um ensinamento sobre batismo. Por que estavam sendo batizados? Não, eu quero ser batizado porque eu quero entrar na igreja. Naquela altura as pessoas para casarem tinham que ser batizadas, porque senão não podia se casar. Então, muitas pessoas entraram para a igreja através do batismo porque era algo necessário e era mal visto quem não era batizado naquela altura. Depois que agora que nós temos o conhecimento, depois da reforma protestante, tudo isso foi trazido mais à tona. A igreja foi passada por isso e nós hoje voltamos e temos a oportunidade de voltar à raiz, aquilo que o movimento de restauração faz, que é voltar mesmo, restaurar lá a igreja do início, justamente nesse ponto. O batismo, ele se identifica com Cristo. E quando você se batiza, quando você passa pelas águas do batismo, você está dizendo, não, eu estou pronto para morrer por Cristo. Eu estou me identificando com Cristo e pronto para tudo. Vá perguntar a algum missionário que mora numa região onde o cristianismo é perseguido. Um missionário que está sendo perseguido. Ele tem noção de que aquela decisão dele é uma decisão muito séria. E nós, infelizmente, dentro do livro eu falo um pouco sobre isso, é uma pluralidade de igreja, uma pluralidade de ensinamentos dentro da igreja hoje em dia, e que esse vínculo do batismo, essa importância do batismo foi se perdendo. Ele foi morrendo com o tempo, foi perdendo valor. As pessoas deixaram isso de lado porque não perceberam o que realmente significa o batismo. Que eu entregar-me totalmente a Cristo ali, identificar com Ele, a ponto de dizer, eu estou pronto para morrer por Cristo. A qualquer momento. Eu estou pronto para morrer por Cristo. E nós precisamos, a igreja hoje precisa perceber que sobre o batismo não é uma coisa banal. Nós temos que ensinar realmente o significado do batismo. É uma decisão muito séria. Não é uma decisão que pode ser tomada assim, somente porque eu quero fazer parte da igreja. É uma decisão que tem que ser tomada pensando que eu quero realmente me identificar com Cristo Jesus. E quero assumir essa posição diante da sociedade, diante do mundo, independente do lugar. Eu acho que era... Às vezes a pessoa fica achando que é só um ritual, né? É. É um simbolismo, né? É algo muito mais profundo, muito mais do que isso. É algo que tem ali uma confissão, uma entrega total. O batismo sem essa confissão, sem essa entrega total, perde todo o significado. O batismo sem arrependimento, Verdade. ele perde todo o significado. O batismo sem confissão, de entrega totalmente a Jesus Cristo, perde todo o significado. É verdade, pastor. O senhor estava falando dos missionários que se propõem, né, estar confessando que ele é em Jesus. E eu lembrando aqui do pastor Geraldo Borges, né, que quando ele foi da primeira vez, teve que se esconder embaixo da pilha de escombro de um caminhão para não ser descoberto ali, senão ele seria morto, né? Ele foi no período de guerra para Moçambique ali. Uhum. E a gente fica pensando, né? Essas pessoas que se propõem a estar indo pregar o evangelho, a se arrepender de fato, né? Entregar seu coração, a sua vida a Jesus. Hoje nós vemos, né? Na verdade, um evangelho do faz de conta, né? Que é o que é ensinado aí com o pastor Ben está destacando, né? Que é ensinado hoje que a ceia é simbolismo, o batismo é um simbolismo, né? Só para fazer parte de um grupo social, de um meio social. Acha que a igreja é só um meio social, uma filosofia de vida. Não é verdade? E hoje também dentro da igreja nós temos, eu falo um pouco sobre isso no livro também, existe eu não sei se no Brasil tem essa expressão de bricolagem, que é você entrar numa loja e escolher peças e você mesmo monta ali aquele móvel que você quer, aquela decoração que você quer em casa. Infelizmente hoje a religião, aquilo que nós vivemos dentro da igreja, muitas pessoas têm vivido o evangelho dessa forma. Ele vai na igreja, ele vai diante da Bíblia, escolhe aquilo que ele quer acreditar. Ele escolhe algumas coisas. Não, eu acredito nisso, 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 então
a minha religião, a minha fé é baseada nisso. Mas ele não tem realmente aquela base do que o evangelho realmente ensina, porque ele escolhe naquilo que ele quer acreditar. Ele vai na igreja, ouve pregações e diz, não, o que esse pastor está dizendo eu não acredito, eu quero acreditar naquilo ali. Não é? E ele não vai olhar na Bíblia se a Bíblia está a dizer aquilo. Ele escolhe o que quer, aquilo que ele quer acreditar, ele escolhe, há uma escolha. E as pessoas têm feito isso, por isso nós temos hoje uma pluralidade de igrejas, né, um número imenso de igrejas, títulos de igrejas que é até difícil hoje em dia ter um catálogo com esses nomes. Não é? Então, existe uma pluralidade de pensamentos onde as pessoas não vão à Bíblia, não vão até aquilo que Alexander Campbell fez, foi pegar o texto bíblico, né? Pegar o Novo Testamento e trabalhar em cima dele para poder falar o que a igreja precisa realmente acreditar, qual é a origem da igreja, vamos trabalhar em cima disso, né? Então, aqueles líderes do movimento de restauração fez muito isso. Eu acho que nós temos muito que aprender com eles nesse sentido, e pegar a Bíblia como base de fé, né? E estudar a Bíblia, buscar saber realmente, é isso que está escrito, né? Nós temos que, e é tão complexo isso hoje, que é um tema até estranho, muitas vezes nós falarmos, a pluralidade até de Bíblias que nós temos hoje, né? Há um contexto tão complicado em cima disso. A igreja se deixou se perder nessa questão da moda, tem deixado de se perder nessa visão, e nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos que buscar realmente conhecer, saber o que a Bíblia diz sobre tudo aquilo que tem acontecido. E tem sido um tempo onde, por exemplo, nós temos uma facilidade muito grande, né, de acessar tudo hoje. Temos uma liberdade, né? A princípio dizemos uma liberdade para expressar a nossa fé e tudo mais. Mas não é bem assim. Essa liberdade, na verdade, ela nos faz realmente não sermos, na maioria das vezes, verdadeiro realmente com aquilo que o Evangelho diz, né? Nós precisamos aprender, realmente ver o que a Bíblia está a falar sobre tudo aquilo que tem sido ensinado hoje por aí. Temos que voltar à origem, e um ponto principal é esse, o que realmente é a ordenança de Cristo, né? Imagine se hoje, né, as pessoas, né, para se converter ao Evangelho, fosse convidada também né, a entregar sua própria vida. Não no sentido de mudança, né, que hoje quando as pessoas falam, que entrega a sua vida a Jesus, e você vai ter uma mudança na sua vida. As pessoas já pensam logo numa mudança financeira, né? Imagine se for para ter uma mudança de vida real, de trajeto mesmo, né? Você faz parte de uma cúpula da sociedade e aí passa a estar, né, de fato, na margem da sociedade, né? Por amor de Cristo, né? Se esse evangelho fosse apresentado hoje, será que haveríamos muitos adeptos? Eu queria ver se esse evangelho que tem sido pregado no nosso meio é o mesmo evangelho que tem sido pregado nos países onde a igreja é perseguida. Onde o próprio missionário, eu já estive na casa de um casal missionário em Marrocos, onde eles não podiam orar dentro de casa. Meu Deus. Porque eles não eram, a família nem toda era convertida. Então não podiam ter liberdade dentro da própria casa, porque senão poderiam ser denunciados e poderia ser preso. E nós perguntamos, então por que vocês continuam aqui? A resposta é simples: por amor a Cristo. Meu Deus. Vão e pregam. Estão ali para poder pregar o evangelho, viver ali, verem seus filhos sendo muitas vezes maltratados na escola porque são cristãos. E será que esse evangelho que é pregado no nosso meio hoje, dessa mudança e tudo mais, é o mesmo evangelho que é pregado lá? Para aqueles que vão continuar sendo perseguidos, vão passar por dificuldades. Não melhora, né, pastor? Parece que o contexto ao redor não muda nada.
Mas a mudança não é do lado de fora, a mudança é dentro do coração. É a mudança de estado. É essa mudança que o Evangelho prega. Infelizmente, entrou um marketing dentro da igreja, e esse marketing ele quer alterar o que a Bíblia diz. Eu queria ver se esse evangelho que é pregado muitas vezes hoje é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Eu queria ver se quem iria pregar esse evangelho que tem sido pregado hoje, quando Tiago foi degolado. Meu Deus. Um dos três que andavam com Jesus Cristo, um dos três principais discípulos, andava com Jesus. Eles oraram, pediram para que aquilo não acontecesse, aconteceu e ele foi degolado. E o que eles fizeram? Continuaram. Eles não desistiram. Por isso o evangelho chegou até nós. Não é esse evangelho que tem sido pregado ultimamente. Não é o evangelho que vai mudar o seu estado externo. É o evangelho que vai mudar o seu estado interno, interior. Aquilo quem você é diante de Deus. Aquilo que você passa de ser um morto-vivo que está andando para lá e para cá, morto espiritualmente, passa a ter vida em Cristo Jesus. É uma paz que vai exceder todo entendimento em qualquer circunstância. É a mudança que vem aqui dentro. Que muitas vezes nós queremos que seja uma mudança exterior, não é? Estar sorrindo todos os dias, alegre todas as manhãs, porque eu tenho dinheiro na conta, porque tem saúde. Então quer dizer que uma pessoa que está morrendo de uma doença terminal, ele não pode pregar o evangelho? Pois é. Ele pode e deve, porque não é aquilo que faz diferença na vida dele. Nós precisamos olhar e voltar para o início, aquilo que foi pregado no início. O interessante do movimento de restauração é justamente esse ponto. É voltar para o início. Vamos olhar o Novo Testamento como ele é realmente. Como é que aqueles homens e mulheres viviam naquela altura? Como é que eles pregavam o Evangelho? Como é que eles viviam o Evangelho? Eu acho que mais de 90% dos cristãos que nós temos hoje, se passasse metade daquilo que Paulo passou, que ele diz, Nossa. já teriam desistido, já teriam renunciado tudo. Nós temos que voltar realmente à igreja primitiva. Perceber realmente aquilo que está escrito na Bíblia. Verdade, pastor. É bom, né, que esse material vai estar aqui disponível para que as pessoas possam estar acompanhando depois, né, com mais calma, analisando, refletindo, né, cada palavra aqui dita. Inclusive, o material vai estar disponível em plataformas digitais, né, de áudio, Anchor FM, vai estar disponível através de podcast, do Spotify também vai estar disponível, SoundCloud, YouTube, então vai estar disponível nessas plataformas também, para que as pessoas tenham acesso, né, a tudo isso aqui que a gente está falando, né, e você mais do que eu, né, e alguns que estão aqui a assistir, já sentiu na pele, né, tudo isso que você está falando e trazendo essa verdade para nós aqui. Amém. Então, pastor, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais, né, porque senão o Instagram vai nos expulsar daqui já já. Bom, para mim é um prazer poder participar desse tempo. E um desafio, né? É um desafio eu estar de frente com a câmera nesse formato. Realmente, esse material é um material que nós temos a intenção realmente que o Evangelho do Senhor seja pregado e que as pessoas possam voltar à igreja primitiva. E que possamos ver pessoas sedentas por Cristo, pessoas que buscam realmente a Cristo. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é realmente, né? Não é que as pessoas deixam de buscar a igreja ou deixam de buscar a Deus por aquilo que pode ganhar com isso, né? Mas possam buscar pensando no que eu posso oferecer, o que eu posso entregar, o que eu posso dar, né? Então, eu acredito que
que podemos ainda fazer muita diferença em continuar pregando o Evangelho verdadeiro. E é um prazer poder estar aqui e sabe muito bem, pode contar conosco em tudo aquilo que for necessário. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Que Deus esteja abençoando a sua vida, viu? Muito aí. Eu sei que é difícil, né? Sair da sua pátria, da sua casa, perto da sua parentela, né? E ir para outra nação, né? É difícil, né? E eu creio que o pastor já passou por vários recomeços, né? E hoje está aqui, né? Nos enriquecendo mais a nossa manhã de sábado. Amém. Trazendo testemunho de vida, testemunho através desse material que está disponível. Repito, para ajudar, né? Hoje, né? O pastor disponibilizou, né? Vai disponibilizar até através do pastor Geraldo Borges, vai estar na mão dele também o material. E a Né? venda E desse ele vai material estar... vai ser revertido para o trabalho missionário em Moçambique. Amém. Vai ser uma bênção. Inclusive, nós vamos colocar na descrição aqui, né, no comentário, o link para quem já quiser adquirir, né, o livro através da plataforma Amazon. Está disponível já lá, né, pastor? Isso, já está disponível lá. Então a pessoa pode estar adquirindo o material. E eu creio, gente, aí, encorajo vocês a estar comprando esse material. Vai estar ajudando muito, principalmente a sua vida, a forma que você pensa hoje com relação ao Evangelho. Eu creio que vai estar restaurando um pouco, né, os nossos conceitos, né? E aí vamos deixar de pensar mais no nosso conceito e pensar mais no conceito de Cristo Jesus. Amém. Pastor, obrigado, viu? Obrigado, E todos vocês que estão aí participando conosco, que Deus esteja abençoando a sua vida, não só hoje, mas sempre, né? Vamos estar amanhã, né? Se tudo der certo, também vamos estar passando uma live com o pastor Oscar Barreto, aqui da Bahia, pertinho. Aqui é perto, pastor. O pastor Oscar é perto. Né? Aí tem esse córrego pequeno aí, né? Que leva algumas horas para chegar, né? Do outro lado, né? Tá fazendo frio, pastor, aí? Tá começando o calor. Mas o calor daqui é Tá diferente começando daí, calor. né? Ah, sim. Que aqui diz que tá no inverno, mas já tá calor, sabe? Mas é isso, gente. Então, que Deus esteja abençoando todos vocês. Pastor, mais uma vez, obrigado. Que Deus esteja abençoando a sua família, o Senhor, o trabalho, o ministério, a obra, viu? Amém. E tudo aquilo que o pastor vem estar fazendo. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, viu? Não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando. Amém.